Hoje vamos falar sobre a linguagem dos animais. Mas olha, não estamos falando apenas de latidos ou miados. A comunicação animal é um universo vasto, ancestral e, sinceramente, surpreendente, que vai muito além dos sons. Desde os primeiros seres vivos que se arrastavam pelos oceanos primordiais até as melodias complexas de um pássaro em plena mata tropical, a forma como os animais se expressam evoluiu de maneiras que ainda hoje estamos tentando entender por completo. Neste vídeo, você vai conhecer como começou essa jornada, como ela se diversificou, quais os mistérios que a ciência ainda está tentando decifrar e o que o futuro pode nos revelar. Antes de mergulhar nesse conteúdo que mistura biologia, tecnologia e até inteligência artificial, já deixa o like, se inscreve no Polímatas Club e ativa o sininho, porque entender os animais é entender também a nós mesmos. Tudo começou muito antes do primeiro rugido ou canto. Nos primórdios da vida animal, a comunicação não dependia de sons. Eram sinais visuais, movimentos corporais, liberação de feromônios e até variações de postura. Um simples levantar de cauda podia indicar alerta, uma substância deixada no caminho, uma mensagem de território marcado. Essas formas primitivas de comunicação não verbal foram essenciais para a sobrevivência. Com o passar dos milhões de anos, criaturas mais complexas começaram a experimentar sons, grunhidos, estalos, rosnados. E aí começou a sinfonia da vida selvagem. Não era apenas barulho, era aviso de perigo, convite ao acasalamento, um grito de guerra por território. Foi nessa base instintiva e urgente que começou a se formar o que um dia se tornaria linguagem. Com os primatas, a coisa ficou ainda mais sofisticada. Eles não só vocalizavam, mas também usavam expressões faciais, gestos com as mãos, posturas e olhares para se comunicar. Em vez de apenas emitir sons aleatórios, começaram a articular ideias simples. Uma banana à vista? Um gesto bastava. Uma ameaça se aproximando? Um grito específico alertava o grupo. Essa combinação de gestos, sons e expressões foi o embrião do que futuramente se tornaria linguagem simbólica. O interessante é que, nesse ponto, a comunicação animal começa a se aproximar da linguagem humana, mas ainda com raízes profundamente ligadas à emoção e ao instinto. Cada passo evolutivo nessa jornada comunicativa foi moldado pela necessidade de sobreviver e de viver em grupo. E então surgem os verdadeiros cantores do reino animal, os pássaros. Algumas espécies desenvolveram cantos tão elaborados que se assemelham a composições musicais. Mas não é só estética. Cada nota, pausa ou repetição carrega um significado. Defender território, atrair parceiros ou coordenar movimentos em grupo. Essas canções são complexas, aprendidas com os mais velhos e refinadas ao longo do tempo, como verdadeiras tradições culturais. Enquanto isso, insetos seguiram um caminho totalmente diferente. Vibrações no solo, luzes piscantes, sinais químicos invisíveis. Uma formiga pode indicar o caminho da comida com um simples toque, e um vagalume pode falar com flashes ritmados. E tem mais. As abelhas dançam. Literalmente. A dança do oito delas é um GPS em forma de coreografia, indicando distância e direção da fonte de néctar. Mas a comunicação por dança não é exclusividade das abelhas. Aves como o pássaro do paraíso fazem verdadeiros espetáculos de movimento e cor para impressionar potenciais parceiras. Essa linguagem visual, muitas vezes coreografada, é uma forma avançada de interação entre os indivíduos. E olha, cada espécie tem sua própria gramática corporal. Esses comportamentos nos mostram que linguagem não é só som ou palavra, é intenção, repetição, contexto. Na natureza, qualquer sinal que aumente as chances de sobrevivência e reprodução pode se tornar uma linguagem. E quanto mais observamos, mais percebemos o quão diversos são os sistemas de comunicação entre os seres vivos.
Cada canto, cheiro ou movimento é um capítulo de um livro ainda sendo escrito e decifrado por cientistas ao redor do mundo. E é aí que entra a etologia, a ciência que estuda o comportamento animal. Os etólogos observam, registram e analisam essas formas de comunicação, muitas vezes passando anos acompanhando uma única espécie. Com o avanço da tecnologia, os métodos se tornaram mais precisos. Microfones ultrassensíveis captam sons que o ouvido humano não ouve. Câmeras térmicas registram padrões corporais invisíveis. Algoritmos conseguem mapear padrões em vocalizações de golfinhos, macacos e até elefantes. Um simples clique de um cetáceo, por exemplo, pode conter uma carga de informação tão rica quanto uma frase humana, mas a tradução ainda é um grande desafio científico. O futuro dessa área é promissor e fascinante. A inteligência artificial já está sendo usada para tentar decifrar padrões de linguagem entre diferentes espécies. Pesquisas com algoritmos de aprendizado de máquina buscam entender o vocabulário de animais como baleias, corvos e papagaios. Imagina um dia ter um dispositivo portátil capaz de traduzir o que seu cachorro ou gato está dizendo. Pode parecer ficção científica, mas muitos cientistas acreditam que estamos caminhando nessa direção. E mais importante ainda, ao entender melhor o que os animais tentam nos comunicar, abrimos portas para uma relação mais ética e respeitosa com todas as formas de vida. Entender a linguagem dos animais é uma chave poderosa para transformar nosso relacionamento com o mundo natural. Quando deciframos os sinais de estresse, dor ou prazer de um animal, conseguimos cuidar melhor, proteger melhor, conviver melhor. Na conservação ambiental, por exemplo, saber interpretar sons de alerta ou comportamentos anômalos pode evitar desastres ecológicos. E na relação direta com animais domésticos, cada latido, miado ou comportamento estranho pode ganhar um novo significado. A comunicação é a ponte, e atravessá-la é um ato de empatia. Afinal, quanto mais compreendemos os outros seres, mais nos reconhecemos como parte de algo maior. E o que vem a seguir? O futuro pode nos reservar algo inédito. Conversas reais entre humanos e animais. Estudos com interações entre espécies já demonstram que é possível estabelecer códigos compartilhados. Com IA e Machine Learning, poderemos identificar padrões, criar interfaces e até simular traduções em tempo real. Mas junto com esse avanço vem a responsabilidade. Manipular a comunicação animal exige ética, limites e reflexão. Não basta entender, é preciso respeitar, porque no final, cada som, gesto ou dança carrega a identidade de um ser vivo. E o Polímatas Club está aqui justamente para isso. Desvendar o conhecimento, mas sempre com consciência. Se esse conteúdo te deixou curioso, intrigado ou com vontade de saber mais, já deixa o like, compartilha com quem ama a natureza e comenta aqui embaixo. Qual animal você gostaria de entender melhor?